A paz do Senhor, me chamo Nelson José Cliva, sou da Rede de Homens, pertenço ao PG Consultório da Alma. Vamos ler agora nesse momento Daniel de 7 a 10. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões à sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que aí o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Eram diferentes de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre eles subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nesse ponto havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. E sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram seus livros. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até o animal foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhe dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que tinha nas nuvens do céu como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, de outra que subia diante da qual caíram 3 daquela ponta, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme
do que as das suas companheiras? Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado ao juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíam o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos seus pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos dos Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o juiz estabelecerá-se-á, e tirarão do o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Capítulo 8. No ano terceiro do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, a visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas. E as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e mais alta subiu por último. Viu que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia, e nenhum animais podiam estar diante dele, nem haver quem pudesse livrar-se de sua mão. E ele fazia conforme essa vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E eu vi chegar perto do carneiro irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para diante dele, e o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode engrandeceu-se em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrado, e subiu-se no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de uma delas subiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. Se engrandeceu até os exércitos dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe dos exércitos, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das suas transgressões, e lançou verdade por terra. Fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu,
Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se apresentou diante como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem na margem do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão? E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido, e ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ele se exercerá do determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter quebrado levantando-se quatro em lugar deles significa que 4 reis se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas pelo seu próprio poder se destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração. Se engrandecerá e por causa da tranquilidade destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdade. Tu, porém, será a visão, porque daqui muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Capítulo 9. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e regos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos em impiedade, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, em teu nome falaram aos nossos pais, aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e ao todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em toda a terra, por onde tens lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricariam contra ti. Ó Senhor, a nós pertence confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Assim, ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra eles. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis,
nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos na tua verdade. Porque isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mãos poderosas e ganhaste para ti nome, como se vê nesse dia. Pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tomou-se Jerusalém e o teu povo como opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração dos teus servos e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre teus olhos e olhe para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiadas em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras e reedificação, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ordem de manjares,
e sobre a asa das abominações virá assolador. Isso até a consumação, e o que estará determinado será derramado sobre o assolador. Capítulo 10. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava e não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Ediquel. Eu levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos como ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado e a voz das suas palavras como voz de uma multidão. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transformou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra profundamente adormecido. Eis que uma mão me tocou e me fez me movesse sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre meus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreensão e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo esta palavra, baixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da minha visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não me resta em mim e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhante de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu senhor, porque me confortaste. E disse: sabes porque eu vim a ter, eu tornei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. O próximo será Daniel, capítulo 11.
Então, vamos orar nesse momento, agradecer a essa palavra viva, que é a palavra do Senhor, né? Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por ter esse momento nos dado a oportunidade de ler a Tua palavra. Dai-nos entendimento, Senhor, dela, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos faça entender a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter nos dado esta palavra maravilhosa e que seja ela no nosso coração e que nós, no decorrer da semana e dos dias, possamos entendê-la. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado. Amém.